Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Javan Felipe, de Matemática e Geometria. Nessa videoaula de Matemática, veremos aí vértices da função quadrática e estudos os sinais de uma função quadrática. Então pessoal, o vértice da função quadrática, ele pode determinar se a função tem valor de máximo ou mínimo, como a gente já viu anteriormente, tá? Então, tendo aí uma função aí f de x, que é a função quadrática, certo? Ax quadrado mais bx mais c, onde esse a, b e c são coeficientes, são números reais. Se o a for maior do que zero, nós teremos aqui o v, ó, o vértice, onde a função vai ter ponto de mínimo, certo? E se o a ele for menor do que zero, então nós teremos aí a função com ponto de máximo, tá? O vértice da função vai ter ponto de máximo. Então aqui, pessoal, o estudo do sinal ele vai ser importante e você observa o seguinte: a parábola ela pode tocar o eixo horizontal duas vezes, uma só vez, ou não tocar esse eixo. O que é que representa tocar duas vezes? Representa que vai ter duas raízes, tá? Duas raízes. Tocar duas vezes significa isso, ter duas raízes. Quando diz uma só, significa só uma raiz. E quando não toca nesse eixo, significa que não tem raiz. Tudo depende, por isso que está dizendo aqui, ó, tudo depende das raízes da equação. Então aí é o seguinte, pessoal. Aqui nós temos os casos em que o a é maior do que zero. Se o a é maior que zero e o delta é menor do que zero, a gente não vai ter solução real. A gente vai ter solução com números complexos, tá? Mas números reais não. Se o a é maior que zero e o delta é igual a zero, nós teremos só uma raiz, só uma solução. Porque aí a parábola ela toca o eixo x apenas uma vez. E se nós tivermos aí, pessoal, o a maior que zero e o delta maior que zero, então nós teremos aí o eixo x sendo tocado em dois lugares, certo? Significa que tem duas raízes reais aí. E agora os casos que a é menor do que zero. Se a é menor que zero e o delta é menor que zero, então nós não teremos raízes reais. Se o a é menor que zero e o delta é igual a zero, então nós teremos aí um ponto que vai ser aí uma interseção entre o gráfico da função, que é a parábola, e o eixo x. Se o delta é menor do que zero e o a é menor do que zero, então nós teremos aí o caso também de duas raízes reais. E aí, pessoal, o estudo da função consiste no seguinte: se eu tenho aqui, pessoal, a maior que zero, então esses pontos aqui, pessoal, ó, limitados aqui por essa raiz, tá? Tanto à direita quanto à esquerda serão valores positivos. No caso de a maior que zero e aqui o delta ser igual a zero, tá? Agora, se o a é igual a zero, aqui a mesma coisa, o delta é igual a zero, nós teremos aqui o seguinte: como o a é menor do que zero, então nós teremos que a concavidade é para baixo, tá? Então, se é para baixo, então nós teremos aí valores negativos, tanto à direita da função quanto à esquerda da função, tá? Então, os valores aí limitados aí por esse ponto aqui, ó, que é a solução aí, tá? Que é a raiz. Então, valores aí à direita da raiz e à esquerda serão negativos no caso de a menor do que zero e o delta igual a zero. Agora, no caso que a é maior do que zero e o delta é maior que zero aqui, ó, nesse primeiro caso. Então, nós teremos que os valores aqui, ó, limitados entre as raízes, tá? Valores aqui à esquerda dessa raiz aqui serão positivos. E aqui nesse ponto aqui de mínimo serão negativos, tá? E da mesma forma aqui, valores aqui à direita serão positivos. E aí no ponto de mínimo, nessa região aí, limitada aí por essas duas raízes, será negativo. Agora no caso que A é menor do que zero e o delta, tá? Todos isso aqui são casos que delta maior do que zero. Aqui o A era maior que zero, por isso que a concavidade estava para cima. Como o delta aqui, como o A aqui é menor do que zero, então o delta vai estar para baixo. E aí eu vou ter que, ponto de máximo. E perceba que os valores aqui serão positivos, nesse ponto de máximo aqui desse vértice. E aqui quando o ponto é de mínimo, perceba que aqui eu vou ter valores negativos, tá bom? Então vamos aqui fazer o estudo do sinal da função quadrática a seguir. Menos 2x² mais 3x mais 5. Então, para mim fazer o estudo do sinal, primeiro eu tenho que
encontrar as raízes. Então vamos lá, vamos calculando aqui o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, que vai ser o seguinte, delta vai ser b ao quadrado, o b é 3, então 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes menos 2, que é o a, vezes o c, que é o 5. Isso aqui vai dar, pessoal, o delta vai ser 49. Então o delta é maior do que zero. Se o delta é maior que zero, então vou ter duas raízes. E as raízes serão determinadas, pessoal, quando eu faço o Bhaskara, né? Eu vou encontrar por Bhaskara aqui. Então, Bhaskara eu vou ter aqui menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, eu vou ter que x vai ser igual a... O b é 3, então aqui eu vou ter menos 3 mais ou menos a raiz do delta. O delta é 49, a raiz de 49 é 7. Sobre 2 vezes a, mais o a é menos 2, então 2 vezes menos 2. Isso aqui vai me dar duas raízes. A primeira, eu pego apenas os valores positivos aqui. Então, eu vou ter menos 3 mais 7. Isso daí vai dar 4. 4 dividido por menos 4, pessoal. Isso aí é menos 1. Aqui eu chamar de x1 e aqui eu chamar de x2. A raiz x2, ela vai ser o seguinte. Ela vai ser menos 7 menos 3. Isso aqui dá menos 10. Menos 10 dividido por menos 4, pessoal. Menos com menos dá mais. E aí eu vou ter o seguinte, mais 2,5, que é 10 dividido por 4. 10, se você pegar 10 e você dividir por 4, vai dar 2,5, certo? Agora vamos representar aqui. No caso aqui nós temos o delta igual a zero, tá? E o A, vamos observar o A aqui, pessoal. O A aqui é negativo, né? Menos 2. Então, eu vou ficar nesse segundo caso aqui, em que o A... Isso aqui, o A é positivo, então eu já descarto. Aqui o A é negativo. Então, se o A é negativo, eu vou ter aqui, à esquerda eu vou ter o menos 1, como a gente viu lá. E à direita eu vou ter o 2,5. Então, o estudo sinal da função vai consistir no seguinte. Para x, f de x é positiva, certo? Ou seja, maior que zero, quando x é maior do que menos 1, tá? E x é menor do que 2,5. Se os valores aqui, pessoal, forem maiores do que 2,5, então vai começar a ser negativo, ó, como aqui nós observamos. E se os valores aqui, pessoal, forem menores do que menos 1, então aqui os valores vão ser negativos. Pode ser até menos 1, então aqui vai ser menor ou igual. E aqui também da mesma forma. Vai ser maior ou igual ou menor ou igual. Então esse é o estudo do sinal aí, pessoal. Esse é o estudo do sinal. Encontre as raízes, representa graficamente e observe esse comportamento aí.